A palestra de hoje tem como tema Onde e Como Adorar a Deus. Nós vamos utilizar o livro O Redentor de Edgar Armond, porque ele vai utilizar um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. E esta mulher, ela tem um questionamento a Jesus. Ela deseja saber onde ela deve adorar a Deus. Se ela deve fazer isso no templo que foi construído ali nas terras dos samaritanos, ou seria mais apropriado se dirigir a Jerusalém para fazer esta adoração a Deus. E Jesus explica para ela que não existem lugares especiais para adorar a Deus, mas em toda parte. E ele ainda fala, não com formalidades exageradas e espetaculosas, como acontece em Jerusalém, ou com práticas idólatras e supersticiosas, como os samaritanos. Ele diz com simplicidade e pureza, em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, neste trecho, Jesus já traz para nós estas informações fundamentais, dizendo que em toda parte nós podemos adorar a Deus, nós podemos nos comunicar, entrar em intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador. No Livro dos Espíritos, de 649 até 658, até 658, nós temos informações sobre a lei da adoração. E aí, Kardec explica que a adoração é o ato de elevar o nosso pensamento a Deus. Através dela, o homem aproxima a sua alma de Deus. Eu vou utilizar ainda um outro trecho importante do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, porque Jesus informa, inclusive no sermão, no grande sermão da montanha, dizendo, quando orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e também nas praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore a teu pai em secreto, porque ele em secreto te recompensará. Não use palavras vãs, como os gentios que presumem que por muito falar serão recompensados, serão ouvidos. Deus sabe o que tem necessidade antes que lhe peça. Então, com este trecho, a gente também tem informações de como nós devemos nos comportar durante este ato de adoração a Deus. Como é que nós devemos estar diante dele quando solicitarmos, quando pedirmos, ou mesmo quando estivermos agradecendo tudo que nós estamos recebendo. Eu vou utilizar ainda 2 livros bem importantes para a doutrina, que trabalham com o Sermão da Montanha. Um deles, A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Ele fala para nós que o recolhimento para falar com Deus é fundamental, porque assim a nossa oração flui naturalmente, sem interferências. Desta forma, nós conseguiremos estar realmente ligados à espiritualidade, que nos fornecerá tudo o que é necessário para enfrentarmos todas as vicissitudes da vida. Então, é este ato de nos recolhermos, de silenciarmos, independente do local onde estejamos inseridos, para realizar esta adoração, esta oração sincera. Então, nós precisamos nos recolher. Ele ainda diz, Jesus orienta que nós não precisamos nos preocupar em falarmos muito. Basta uma prece simples, mas desde que seja do fundo do coração, com a maior sinceridade. Ele ainda acrescenta que a oração expressa sentimentos e que as palavras ajudam a exprimir estes sentimentos, mas também podem esvaziá-los se nós repetirmos as palavras muitas vezes. E aí a nossa prece fica com muitas palavras, apenas uma intenção e nenhum sentimento. Neste trecho aqui,
Ele está falando daquelas orações que são realizadas normalmente usando números cabalísticos. Assim, olha, você tem que orar 7 vezes, você tem que orar 9 vezes, 11 vezes. Muitos irmãos nossos de outras religiões também se utilizam dos terços. Você vai utilizar todas aquelas contas para fazer ali suas orações. Olha, são tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias. Lógico, é a crença de cada um e ela deve ser respeitada. Mas o que este escritor está dizendo, e lá no Livro dos Espíritos a gente também encontra isso, é que justamente quando nós fazemos orações muito prolongadas, isso se torna cansativo até mesmo para nós. Quem está proferindo as orações fica cansado. Acaba esgotando este sentimento que deveria estar vinculado ao Senhor com toda a sua intensidade. E por isso ele afirma: quando você finaliza, você tem muitas palavras, uma intenção e nenhum sentimento, porque tudo já se esgotou. Então basta uma vez. Inclusive, ali no trecho evangélico, Jesus ainda diz, porque Deus já sabe quais são as nossas necessidades, Ele já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo que estejamos ligados a Ele. Ele conhece tudo que nós guardamos no coração, na nossa intimidade. Então basta apenas uma vez. Outro livro, o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, também explica bem isso para nós, dizendo que para ser ouvida por Deus, esta prece deve estar cheia de fervor e de muita sinceridade. Então ele explica, nós devemos estar num estado de alma que seja especial, normalmente longe dos olhos e ouvidos curiosos, que podem muitas vezes nos constranger ou até mesmo nos inibir. E por isso Jesus fala, entra para o seu quarto e fecha a porta. E em secreto você vai falar com o seu Pai, porque ninguém precisa ver as manifestações que nós estamos tendo diante de Deus. Não precisa de manifestações exteriores. O Livro dos Espíritos também confirma isso. Estas manifestações exteriores, elas podem ser muito importantes quando servem para darmos exemplo de fé. De repente, exemplos para os nossos filhos, de repente, exemplos ali para os aluninhos, se você é uma evangelizadora, de repente, exemplos para alguém que está enfermo e você fala, não, vamos lá, vamos conservar, vamos orar juntos, vamos conservar a nossa fé, vamos solicitar que Deus ampare e consiga nos fortalecer neste momento. Então, pode ser muito, muito valioso esta manifestação exterior neste sentido, mas não que seja para estarmos diante de todos exultantes como faziam os fariseus lá na época de Jesus. Então é assim que eles estão dizendo, nós podemos estar recolhidos, ninguém sabe o que se passa na nossa mente, a não ser os espíritos de luz e Deus que está recebendo essas preces. E aí ele diz, Jesus, quando queria a comunhão com o Pai, ele se isolava. Ele fugia do burburinho das cidades, ele fugia de todos aqueles recursos onde havia muitas pessoas, muitas loucuras. Jesus buscava o isolamento para estar em silêncio e para conversar com Deus. Desta mesma forma, nós seguimos o Mestre também, buscando o recolhimento, o silêncio, para que a nossa prece, ela realmente seja dirigida e alcance o seu objetivo, que é a espiritualidade superior, espiritualidade maior. Mas ele diz, e as preces coletivas? Nós aqui estamos em coletividade e estamos adorando a Deus todos juntos. Isso que nós fazemos agora, esta elevação do pensamento que todos nós estamos fazendo, é um ato de adoração coletiva. Esta adoração coletiva é realizada em muitos e muitos núcleos religiosos, independente se é um núcleo católico, um núcleo evangélico, não importa. Mas todos estes locais onde as pessoas se reúnem na religiosidade,
também é de fundamental importância. Todos vibrando juntos na mesma causa, que é o bem, a esperança, a paz, tem um objetivo grandioso. Com certeza vai alcançar a espiritualidade maior, mas é necessário que todos estejam com o coração sempre fervoroso, sempre com muita sinceridade, ligados no mesmo objetivo, estando todos unidos. Se dentre este grupo grandioso de pessoas, alguns estão pensando em outras questões, normalmente questões materiais, que não permitem que estes pensamentos estejam realmente sendo dirigidos à espiritualidade, estas pessoas pode ser que não alcancem a Deus, não alcancem os espíritos de luz. Mas é de fundamental importância este nosso encontro, onde todos nós estamos orando juntos por um mesmo objetivo. Ele continua dizendo, lembremos que o Mestre Jesus também fazia suas preces com seus discípulos. Então, da mesma maneira que nós seguimos Jesus quando ele orava sozinho, buscava o recolhimento, buscava o silêncio, nós também seguimos o Mestre Jesus quando ele orava em grupo, orava com os seus discípulos. Então, da mesma maneira, somos nós. Este escritor fala, livres de qualquer perturbação, numa intimidade direta com o nosso Pai, nós conseguimos abrir a nossa alma, segredar os nossos infortúnios, as nossas misérias, nós conseguimos falar das nossas necessidades, nós conseguimos pedir assistência, pedir auxílio, da mesma forma que faríamos com um amigo de extrema confiança. É assim que nós devemos orar e assim nós devemos ensinar as crianças a orarem. Muitas crianças, inclusive, dizem, mas mãe, como é que eu vou orar? Eu não sei falar com Deus. Agora, o mais interessante que o mentor falou, não são só as crianças, é verdade. Existem muitos adultos que dizem, mas ora você, eu não sei orar. Todos nós sabemos orar, porque é uma conversa íntima com o seu Pai. É quando você não precisa usar palavras difíceis, palavras belas, nada disso. Você vai falar com o seu Pai, na intimidade. Contar o que aconteceu, pedir sustentação, explicar que não está aguentando mais, mas também agradecer, falar das alegrias que foram vividas, é o seu melhor amigo. Então é neste momento que nós vamos falar o que nós quisermos, até porque Deus nos conhece. E já sabe o que nós estamos dizendo, antes de proferirmos as palavras ou emitirmos os nossos pensamentos. Nós ainda temos informações de que Deus, sendo onisciente, Ele sabe perfeitamente bem destes pedidos. Mas então, por que é que nós pedimos? Ora, se Ele já sabe exatamente o que será solicitado, por que a necessidade de pedir? Exatamente porque neste momento nós nos inclinamos diante do Pai. Nós mostramos a nossa humildade, a nossa adoração, nós mostramos a nossa confiança de que Ele é soberano de todas as coisas e pode providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Ainda afirma esse escritor de que tem muito mais significação o apelo inarticulado de uma alma aflita do que uma prece longa, uma prece cheia de belas palavras. Então, que possamos utilizar estes recursos simples de adoração para nos entregarmos nos braços do Pai. A prece, quando é feita com fé, atrai a assistência dos bons espíritos. Claro, nós nos elevamos, nós vibramos positivamente e desta maneira nós conseguimos atrair estes benfeitores espirituais. Estes espíritos de luz que vão entregar para nós coragem para superarmos as nossas adversidades, mas também podem nos entregar boas ideias em forma de intuição. Além de tudo isso, estes espíritos tão bem-aventurados podem nos entregar paciência para suportarmos resignadamente as expiações que tivermos que vivenciar aqui na Terra. Ou seja,
A prece para o cristão vale muitíssimo. É o melhor recurso do qual o cristão pode se valer, principalmente quando ele percebe que o fardo já se tornou pesado demais para continuar. Em setembro, nós sempre estamos falando do Setembro Amarelo, não é mesmo? E nós pensamos que o Setembro Amarelo, que nos lembra o suicídio, nos lembra também o desespero, nos lembra também o quanto as pessoas podem sofrer se sentindo solitárias, se sentindo perdidas no mundo. A prece é este recurso que favorece que esta pessoa consiga resistir mais uma vez. Todos devem orar e ensinar a orar. Todos devem orar para si e para seus semelhantes. A prece também é um ato de caridade. Então nós precisamos orar sempre por nós, pelo mundo inteiro. É de experiência própria que eu vou falar isso. Recentemente mesmo, porque foi segunda-feira, eu tive uma notícia muito desagradável envolvendo um familiar. E quando eu cheguei na minha casa, eu deitei na cama e falei assim, agora eu não consigo mais sair daqui. Alguém já passou por isso? Numa situação que você fala, eu não tenho forças para me erguer. E aí eu consegui entender o que é a depressão e o que é esta sensação de perda e de desespero que você fala, eu não tenho forças nem para chorar, entende? E aí eu falei, Deus, me entrega forças, porque eu não consigo nem sair daqui. Sabendo que eu tinha um monte de coisa para fazer, mãe, né, dona de casa, ainda tinha que dar palestra. E eu falei, Deus, me entrega forças para eu sair daqui. Eu vou jurar para vocês que levou ali uns 20 minutos. Estranho. Eu derramei sim algumas lágrimas depois disso. Me ergui, eu consegui rapidinho. Fiz a janta, tomei banho, arrumei tudo que eu tinha que arrumar, fui dar palestra, voltei para casa já erguida. Faz 3 dias que eu estou orando para Deus me dar, de novo, a alegria de viver. E graças a Deus, ontem à noite eu consegui. Voltei. Então, é certo que a prece é um remédio salutar. Nós conseguimos retirar do Criador, dos espíritos de luz, tudo o que nós necessitamos para prosseguirmos. E aí eu pergunto, eu resolvi o meu problema? Não. Pelo que eu entendi, ele só está começando. Tem muito pela frente. Mas aí eu falei de novo com ele, falei, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Os dias e as noites pertencem a ti. Todos nós pertencemos a ti. Então, é um dia de cada vez. No dia de hoje está todo mundo bem, está todo mundo salvo, nada demais aconteceu. Amanhã a gente vê o que acontece e vai resolvendo tudo da forma como tem de ser, com fé e esperança. E aí as coisas foram melhorando e hoje está muito bem, graças a Deus. Então é sim de experiência própria que eu digo que, diante das maiores adversidades, e todos nós temos, eu digo que quando a gente está solucionando uma, logo já aparece outra. Então nós conseguimos, com a ajuda da espiritualidade amiga e com a nossa certeza de que temos amparo. Mas é preciso orar. Porque quando a gente ora, a gente abre as portas para Deus entrar na nossa vida. Eu ainda trouxe mais um livro que eu achei muito importante. O mentor falou, olha, modifica um pouco a palestra. Quem já assistiu a minha palestra do mesmo tema percebeu que está um pouquinho diferente dessa vez. E nós vamos fechar com o livro Evangelho no Lar, de Maria Compre. Lá ela traz evidências de que no livro Os Mensageiros, André Luiz, do capítulo 34 até 37, vai trazer muitas informações sobre a importância, a necessidade e também os benefícios do Evangelho no Lar. E nós começamos a palestra, o tema, onde e como adorar a Deus.
E aí nós falamos sobre a oração que se faz sozinho, de forma resignada, de forma compenetrada. Nós falamos das orações coletivas. Mas e a oração dentro de casa? A oração no lar, ela é de fundamental importância. Se nós podemos adorar a Deus lá da calçada, aqui de dentro, nós também podemos e devemos adorá-lo dentro dos nossos lares. Ela diz, o lar com a oração torna-se protegido. E os espíritos desavisados, aqueles que perambulam por ali, aqueles que ainda estão ligados ao mal, à leviandade, muitos daqueles que nos procuram tentando nos agredir e nos comprometer, os nossos espíritos obsessores, eles não conseguem penetrar no ambiente doméstico. Eles encontram um ambiente totalmente revestido de luz. Para nós, é um ambiente que nos fortalece moralmente, nos traz serenidade, nos traz união com os nossos familiares, nos lembra de tudo que Jesus vivenciou, trazendo importantes informações sobre como devemos caminhar na terra. Então, se nós podemos adorá-lo em toda parte, nós não podemos jamais nos esquecer de que Deus deve ser adorado dentro dos nossos lares, através deste evangelho de luz, o evangelho de Jesus. Com isso, nós trazemos a reflexão de hoje. Onde você tem feito suas adorações? Nós estamos todos aqui, então a pergunta, meu Deus, por que eu perguntei? Estamos adorando a Deus neste momento, todos unidos. Quando nós adoramos a Deus, nós nos sentimos mais perto do Pai, realmente sendo sustentados por este que nos deu a vida e nos conduz com belos propósitos edificantes. Mas nunca, jamais nos esquecermos de que o ambiente doméstico deve ser o nosso santuário, deve ser o nosso refúgio. E ele só será este refúgio, esta fortaleza sagrada, quando nós abrirmos o Evangelho e também nos alimentarmos espiritualmente junto com os nossos familiares. Mesmo aqueles espíritos que têm permissão de estarem neste ambiente, eles também se nutrem destes fluidos balsâmicos e salutares e eles conseguem se edificar na luz de Jesus. Eu agradeço a todos por esta oportunidade. Oremos todos unidos. Senhor meu Deus, nós pedimos paz, esperança e amor. Que os fluidos que estão sendo entregues por esta equipe espiritual possa refazer o nosso campo energético, mas também iluminar a nossa mente e os nossos corações. Estejamos cientes do nosso trabalho diante de nossos irmãos, entregando sempre as palavras do Evangelho, a lembrança de Jesus vivo e ativo, aquele que é o nosso amigo, e pode nos conduzir ao Pai. Só Ele, caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço ao mentor por mais este trabalho de luz. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.